Olá, aqui é Leonardo Gata, sou adestrador e cofundador da Tudo de Cão. E o assunto dessa palestra é bastante polêmico. Eu vou falar sobre punições. Sempre que se fala de punições, tem briga, é impressionante. Tem gente que é radicalmente contra e acha que é maus tratos, tem que denunciar. E tem gente que acha que só assim que se educa um cachorro. Um cachorro de verdade, educado de verdade, ele precisa receber punições. Bom, o nosso objetivo da palestra não é entrar nesse tipo de polêmica. Na verdade, o que eu quero saber é o que a ciência acha, falando de forma técnica, não de forma emocional, ok? Então, aqui na Tudo de Cão, a gente estuda muito sobre punições. Por quê? A gente acredita que quanto mais a gente entende sobre o assunto, melhor vai ser o nosso poder de decisão sobre usar ou não usar as punições. Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir o que é uma punição. A Karen Pryor, no Don't Shoot the Dog, ela coloca a punição como algo que diminui a probabilidade de um determinado comportamento acontecer de novo no futuro. Olha só que interessante. A definição de punição não é o que se faz ao cão, mas como o comportamento do cão responde ao que é feito. Meio confuso, né? Mas olha só que interessante. Vamos traduzindo em miúdos. Isso quer dizer que se gritar, chutar, dar tapa, isso para alguns cães pode de fato ser uma punição traumática. Mas para outros, isso pode ser a maior folia do mundo. Isso vai depender da percepção do cão. Então, a punição é tudo o que foi feito, o que for feito logo depois que o cão fez um comportamento e que esse comportamento diminua. Então, independentemente do que for feito, se o comportamento não diminuir, não foi uma punição. Na verdade, não se olha para o que foi feito, se olha para o comportamento. Beleza? Só que é comum as pessoas usarem ferramentas para aplicar punições, como uma forma de padronizar a punição. Então, por exemplo, é comum as pessoas usarem coleira de choque, chute, pontapé, dar susto, garrafa com moeda, biribinha, jato de água, jato de citronela, gritar, falar não. Bom, tudo isso pode servir de punição, mas vai depender do cão. O jato de água, por exemplo, tem um labrador que é fissurado e que fica louco quando vê a garrafinha d'água. Então, aqui na Tudo de Cão, a gente já teve 3 alunos que a gente usava o jato de água como recompensa para eles. Eles preferiam o jato de água do que a própria comida. E a forma de aplicar essas punições também já foram muito estudadas. Já foram feitos vários estudos e é consenso que para corrigir um problema de comportamento só com punições, a gente precisa atender a 4 critérios. Bom, a punição ela precisa ser imediata, ou seja, tem que acontecer junto com o comportamento. Junto não quer dizer daqui a 1 minuto, 30 segundos, daqui a 1 segundo. Não, junto, é sincronizado. Você já deve ter ouvido a história de que a punição não pode levar mais que 3 minutos, senão o cachorro esquece. Só que não tem nada a ver com o cachorro lembrar ou esquecer. Não tem nada a ver com a capacidade do cão. Vamos pegar um exemplo um pouco mais simples para a gente entender. Imagina que você está numa festa e só tem chinês e você não sabe falar uma palavra de chinês. E aí você está lá todo folgadão, tomando sua cervejinha, põe o pé na mesa, fala besteira. E aí daqui a pouco chega um chinês e já chama você na chincha. Já começa a te xingar. Você vai entender o porquê, o que você fez de errado que ele não gostou? Isso tem alguma coisa a ver com a sua capacidade? Não, não tem nada a ver com a capacidade. Qual que está sendo a limitação nesse caso? É a linguagem. E a gente tem o mesmo tipo de limitação com nossos cães. A gente não tem a possibilidade de sentar e explicar verbalmente. Por isso que precisa ser imediato. Ah, Léo, mas e se for só 10 segundos depois? 10 segundos é uma eternidade quando a gente está falando em punição. Ou é sincronizado, ou esquece. Não vai funcionar. Ok? Bom, outra característica importante. Ela precisa ser forte, de preferência traumática.
Nossa, Léo, mas precisa ser tão forte assim? Precisa. Por quê? Para resolver o problema com punição, tem que ser de uma vez. Não adianta você ficar punindo toda hora. Quando isso acontece, o cão ele vai dessensibilizando a punição. E a punição ela deixa de ser uma punição em pouquíssimo tempo, porque o cachorro ele passa a acostumar com aquela punição. Outra característica importante é o comportamento precisa ser punido sempre que ele acontece. Isso aí. Você precisa ser onipresente. Toda vez que o comportamento acontecer, 100% das vezes. Se você ficar com dó, ou se você não estiver lá na hora, ele vai descobrir que nessa situação ele pode fazer, ele vai ser recompensado e já era. A punição não vai mais funcionar. Bom, e por último, a punição tem que estar associada só ao comportamento. Nunca uma pessoa nem um ambiente. Por quê? Se estiver associado a uma pessoa, por exemplo, ele vai descobrir que quando essa pessoa está lá, ele é punido, e que quando ela não está, ok, tudo bem. E aí o que vai acontecer? Ele vai oferecer o comportamento quando essa pessoa não estiver lá. Bom, então, se a punição atingir esses 4 critérios simultaneamente, você vai conseguir efetivamente corrigir um problema com punição. Por outro lado, se você não conseguir atingir esses 4 critérios, sem acordo, ela não vai ser efetiva e você não vai eliminar o problema de comportamento. O que provavelmente vai acontecer é que o cão vai deixar de oferecer o comportamento que você não quer durante um tempo bem pequeno, e aí depois que passar esse baque, aí sim ele vai oferecer o comportamento de novo. E isso ainda pode acontecer associado à presença de uma pessoa. Por exemplo, quantas vezes você já não ouviu um cachorro que ele pula em todo mundo menos no pai ou na mãe? Ou, por exemplo, ele anda na guia sem puxar a mãe e sai arrastando o filho. Por que isso acontece? Isso acontece porque a punição foi associada a uma pessoa e não a um comportamento. Agora me diga, qual que é a chance de um dono de pet comum conseguir atender a esses 4 critérios simultaneamente? Bom, então a gente já viu que usar punição para resolver problemas de comportamento não é lá grande coisa. Você tem que ser ninja para conseguir fazer isso aí funcionar desse jeito. E por que isso acontece? Por que é tão difícil resolver um problema de comportamento com punição? E a resposta, na verdade, é bastante simples. Um problema de comportamento, ele só existe porque o comportamento está sendo recompensado. Ou seja, você está tentando punir de um lado, mas do outro lado ele está sendo recompensado. Ou seja, de um lado você diminui o comportamento e do outro você aumenta o comportamento. Faz sentido treinar desse jeito? Parece coisa de maluco, não parece? Pois é, mas é assim que a maior parte das pessoas acaba treinando. Vamos ver agora quais são as consequências que essas punições deixam de brinde para o seu cão. Essas consequências também vieram de vários estudos realizados com várias espécies. E em todas elas acontecem, em maior ou menor grau, alguma dessas consequências. Vamos dar uma olhada? Bom, a primeira delas, a agressão. É até engraçado. Quando eu converso com alguns adestradores que trabalham de forma tradicional, é impressionante a quantidade de mordida que eles já tomaram. E normalmente eles se orgulham, né? Fala, não, porque essa aqui foi um Rottweiler, puxa, ela é brabo, quase arrancou meu braço. Ou, nossa, essa aqui na minha coxa, ó, vixe, essa foi um pastor. E por aí vai, né? Parece conversa de pescador. Mas, por outro lado, é muito raro um adestrador que trabalha com técnicas positivas tomar mordida. Bom, outra característica que acontece bastante, fuga e evitar interação. Quantas vezes você já não viu ou ficou sabendo que quando o adestrador chega na casa da pessoa, o cão se esconde debaixo da cama? Tá aí, fuga ou evitar interação. Pode gerar também medo generalizado do ambiente. Isso acontece muito com punição despersonalizada. Sabe aquelas armadilhas que dão susto no cão e tal? Então,
Isso a gente chama de punição despersonalizada. É comum os cães desenvolverem esse medo generalizado. Ou seja, ele entra no ambiente, como uma cozinha, por exemplo, e fica com medo, fica inseguro, fica ansioso. E por último, a gente tem apatia. Sabe aquela história do cão que vira um robozinho? Tá aí, apático. Isso é consequência de um treinamento feito com base em punições. Isso não quer dizer, de forma alguma, que se você der uma bronca, vai acontecer tudo isso aí com o seu cão. Não é isso. Só que eu encaro como uma conta bancária. Cada punição que o cão recebe, você está depositando uma ficha em uma dessas contas. Se a sua relação com o cão for saudável, baseado na confiança, e ele é muito mais recompensado do que punido, provavelmente uma punição ou outra não vai ser grande problema. Só que se a sua relação com ele é baseada na punição, aí, meu amigo, com certeza você vai ter problema de relacionamento. Ok, Léo, entendi que aplicar punição não faz bem e tal. Tá, só que quais são as opções que eu tenho? É ter um cachorro mal educado? Não, pelo amor de Deus, não é isso. A educação de um cão não tem nada a ver com punição. Esse é o maior mito que existe na área de adestramento. E aí tem gente que deve estar pensando agora, fala, como não? Meu cachorro ele é tão educado que só de olhar para ele, eu dou uma olhada torta assim, ele já sabe que fez a coisa errada. Bom, na visão da Tudo de Cão, um cachorro educado ele não faz coisa errada. E você não precisa ficar olhando feio para ele. Você não precisa ficar ameaçando, não precisa ficar falando não, nada disso. Ele simplesmente sabe como se comportar na situação. Simples assim. Se você precisa ficar ameaçando para ele poder se comportar, ele simplesmente não sabe se comportar. Educação é mostrar passo a passo o que o cão precisa fazer e como ele deve se comportar. E o que a gente faz na Tudo de Cão é exatamente isso. A gente mostra passo a passo como o cão deve se comportar em cada uma dessas situações. Vamos pegar, por exemplo, um cão que pula no dono. Por que ele pula? Porque provavelmente foi a melhor maneira que ele encontrou de interagir com o dono. Foi a maneira que ele descobriu que ganha atenção. Ok? Só que se a gente mostrar para ele que a maneira que ele ganha atenção é sentando. Ou seja, sempre que ele olhar para a gente e sentar, ele ganha atenção. O pulo simplesmente desaparece, deixa de fazer sentido. Ele vai focar toda a energia dele em sentar, não em pular. Mas, Léo, é humanamente impossível fazer um treino sem punição nenhuma. Em algum momento, esse cachorro vai tentar morder o outro, ou vai sair correndo e tomar um tranco na guia. E aí? Bom, aqui na Tudo de Cão, a gente sempre pensa no seguinte. Existem situações que acabam saindo do controle e que podem gerar punições para os cães. Por exemplo, eu estou treinando um cão reativo com outros cães e ele viu um outro cachorro do outro lado da rua. E aí nessa hora o cão ele pode ter uma reação muito intensa e sair correndo e acabar tomando um tranco na guia. Dado por ele mesmo, porque a guia terminou e ele bateu no fundo da linha. Bom, eu teria duas opções. Uma é segurar a guia e parar o comportamento. E outra é ele deixar ela dar um corre no outro cachorro e ser recompensado pela agressividade. Nesse caso, a gente opta, obviamente, por segurar a guia e o cão acaba sendo punido. Paciência, é algo que aconteceu e que a gente não controla. Só que é importante entender que não é isso que vai resolver o problema do cão. Não é essa punição que vai resolver. O que vai resolver é eu mostrar passo a passo como ele deve se aproximar e como ele deve interagir. Ou seja, na Tudo de Cão, a punição pode acontecer quando a gente comete erros de treino, no imprevisto, no susto, mesmo que a gente faça de tudo para evitar. Só que a punição não tem espaço no planejamento. Você nunca vai encontrar um plano de treino da Tudo de Cão, tem que punir o cachorro nessa situação. E você nunca vai encontrar, não é só porque é completamente fora dos nossos valores. Você nunca vai encontrar, principalmente porque não faz sentido. E não funciona resolver problema desse jeito com um dono de pet. Mas se a punição não funciona como você está falando, por que as pessoas punem tantos cães? Curioso, não é? Bom, vamos pensar o seguinte, o jeito óbvio
de resolver um problema de comportamento é esse, não é? O cachorro fez o que você não quer, pum, pau nele. Bom, só que tem uma coisa aqui que é interessante. O ponto-chave aí é que quando a pessoa aplica uma punição, o comportamento para. Ele para por um tempo. A pessoa vê isso acontecendo. A pessoa vê o cachorro deixando de fazer o comportamento. E isso é um mega reforço positivo para quem está punindo. Não interessa que depois, a longo prazo, o cachorro continue oferecendo esse comportamento. Na hora que a pessoa aplica uma punição, ela pensa, nossa, funcionou, da próxima vez eu vou aplicar mais forte. Não é isso que acontece? Então, queria te fazer uma pergunta. Como que você está treinando o seu cão? Você está educando e ensinando passo a passo como ele deve se comportar? Ou é você que está sendo treinado pela punição? Pense nisso.